Gostaria então de convidar a senhora Márcia dos Santos Cardoso Martins e Isabela Palma Pascoal, que são agentes da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pela Regional de Ribeirão Preto. Bom dia, pessoal. Bom, já foram feitas as apresentações, né? Nós estamos aqui, a Isabela, por enquanto, está esperando ali, representando o corpo técnico do tribunal, para trazer um pouco da prática, né? Do que nós, como órgão de fiscalização, mas também, antes de tudo, parceiro da organização, tanto da administração pública quanto das entidades, porque tanto a lei, como o doutor Dimas disse, né, e mesmo o tribunal, não deve ser visto com viés, né, de colocar empecilhos, de colocar dificuldades para essas pactuações, as parcerias que são tratadas, que são trazidas na lei. Já foram feitas várias observações, vamos ver, para contextualizar, né, a situação, o cenário em que foi editada a Lei 13.019. Só mais uns dados assim importantes, esse é do IBGE, de 2010, que nós tínhamos aproximadamente 291 mil fundações e associações, que empregavam, à época, 4,9% dos trabalhadores. E mais aquela informação, né, que o secretário trouxe aqui na sua fala, que representa 2% do PIB. Então, é um segmento muito importante que estava carente de um instrumento jurídico de regulamentação. Eu vou me adaptando aqui, já, gente. Bom, no estado de São Paulo, nós tivemos, isso dado agora de 2015, 1.535 entidades que receberam verba estadual. E que receberam verba municipal, 9.018. Falando em verba estadual, o orçamento do estado em 2015 foi de 205 bilhões. E a verba estadual repassada foi de 31.767, ou seja, cerca de 15,49% do orçamento do estado sai da mão do controle, né, do estado e passa para as entidades privadas. Deixa eu só me organizar, que o microfone ficou na frente do papel, né? Então, é nesse cenário que a lei foi concebida. Então, mesmo sendo dados regionais, né, eles dão a dimensão da importância e do volume de recursos que sai dos cofres públicos para as entidades. Aí, nós estamos aqui reunidos porque esse momento que a gente está passando, mesmo para o tribunal, para a administração pública e para as entidades, é um momento de transição, né? Então, nós estamos passando por um momento de interpretação e regulamentação, ou seja, como já foi dito, a lei começou a viger para a União, Estados e Distrito Federal em 23 de janeiro. E para os municípios agora. Então, nós não temos ainda decisões, nós não temos jurisprudência formada sobre a aplicação da lei. Só que, assim, agora uma orientação do tribunal, né? Caso a administração pública tenha dúvidas quanto à sua aplicação, porque a lei ou a sua regulamentação deixou algum ponto obscuro, por onde vocês vão se nortear? Pelo artigo 37 da Constituição. Aplicando os princípios lá, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, princípio da transparência, princípio da publicidade, princípio da isonomia, com certeza vocês não vão errar. Fundamentando alguma dúvida que tenha, que vocês tenham que tomar a decisão ali e não estejam amparados por algum documento ou interpretação legal explícita, se fundamentem nos princípios. Eles estão ali para reger, né, o nosso dia a dia
e, com certeza, vai demandar um acerto, né? Vai contribuir para o acerto. No caso da regulamentação, que foi falada agora há pouco pela doutora Gláucia, o tribunal também entende que cada município tem que regulamentar a lei para aplicar no seu território. Então, qual que é o primeiro passo de interpretação? É a elaboração do decreto de regulamentação, que já tem na União, já tem no Estado, tem municípios que já fizeram, mas assim, a gente tem visto pelos questionamentos que têm chegado até a nossa regional que vários municípios ainda não fizeram. Então, esse é o primeiro passo. E isso vai ajudar e vai contribuir para interpretar a lei. Porque, às vezes, você vai olhar ela na hora que você já está realizando, formalizando uma parceria, muitas dúvidas vão surgir e você já vai estar sem tempo de solucioná-las. Então, a elaboração do decreto, ele ajuda, ele é uma ferramenta importante para analisar e para direcionar a interpretação. O decreto, a lei, além de ela remeter em vários artigos que tal situação vai ser regulamentada, tem outras situações que ela não trata e que a administração pública, diante da necessidade de elaborar uma parceria, vai ter que reger ela mesma. Por exemplo, os prazos dos recursos, né, que você tem que dar o direito de defesa para as entidades dentro dos processos que forem abertos, e isso não está na lei, mas o decreto pode tratar. Um outro ponto, a lei, em vários dispositivos, ela fala a administração pública deve, é dever da administração pública. Só que, no âmbito do município ou do Estado, há necessidade de se dar nome a essa administração pública. Naquele ato, quem é a pessoa que vai representar a administração pública? É o gestor da parceria? É a comissão de monitoramento e avaliação? É o órgão gestor daquela política pública, né, no caso de município, a secretaria? Então, a regulamentação vai dar os parâmetros para que o município trabalhe de forma igualitária com todos os tipos de repasse. Aqui hoje nós estamos falando mais voltado para assistência social, mas a lei se aplica a tudo. Então, é importante que o município padronize, né, para que tanto a educação, saúde e assistência trabalhem da mesma forma. Senão, uma secretaria está fazendo de uma forma, a outra secretaria está fazendo de outra, e quando chega para nós vamos olhar todas. Aí a gente fala assim, como? Mas ele fez tão direitinho, como pode a outra secretaria estar fazendo diferente ou está fazendo errado? Então, esse decreto ajuda muito nessa parte da padronização. Vamos falar um pouquinho dos casos. Já foi falado, mas que a lei não se aplica e que estão bem ligados à realidade, porque como a gente tem ido bastante nos municípios, a gente conhece bastante a realidade de cada um. Então, embora a lei traga lá 8 situações em que a 13.019 não se aplica, a gente quer destacar que ela não se aplica aos convênios, ela não se aplica aos contratos de gestão e ela não se aplica aos termos de parceria. Por quê? Cada um desses ajustes tem leis específicas, são regidos por ela. Então, a 13.019 não se aplica a eles. E, ao mesmo tempo, o que ela faz? Ela institui novos instrumentos jurídicos, que foram os comentados aqui pela doutora Gláucia, que é o termo de colaboração e o termo de fomento. E aqui a gente quer destacar, diante da realidade que a gente vivencia nos municípios, o exemplo que a doutora Gláucia deu do termo de fomento, eu acho que foi bem claro para mostrar que o termo de fomento,
ele não vai se aplicar muito às nossas realidades. A maioria dos nossos municípios, eles firmam parcerias nas áreas de saúde, educação, assistência social. E essas áreas, elas estão dentro das políticas públicas do município. E é o município que busca atender. Então, é o município que vai apresentar o plano de trabalho. Nesse ponto aqui também do não se aplica e dos convênios, que teve uma certa confusão. Então, os convênios, eles deixaram de existir? Não. Essa lei não se aplica aos convênios, mas eles continuam a existir. Em quais situações? Entre órgãos públicos e para atividades, né, suplementares da área da saúde. Artigo 199 da Constituição Federal. Então, esses convênios continuam, não há mudanças. Antes de eu entrar nessa etapa, falar um pouquinho também da subvenção, porque o pessoal está tendo bastante dúvida e ligando. E a subvenção não existe mais? Existe. A 4.320, ela está vigente. Ela existe, então, a subvenção. Ela é, inclusive, uma das situações de inexigibilidade de chamamento público. Então, se você fizer uma subvenção, o que vai mudar nessa nova situação? Você só não vai precisar fazer o chamamento público. Todo o restante da lei se aplica à subvenção. Tá? As etapas que já foram faladas também, a gente vai passar tentando também dar um foco assim, mais do tribunal e do dia a dia dos municípios, da administração como um todo. O planejamento começa lá nas peças orçamentárias. Então, desde aí, a administração pública ali, eu coloquei município, mas acho que vamos mudar aí, a administração pública, né? É ali que ela tem que já prever se ela pretende executar uma parte da sua política pública com entidades organizações da sociedade civil. O planejamento, então, ele é a fase mais importante. Outra inovação que também já foi falada, a verificação da capacidade técnica e operacional da administração pública, mesmo tendo sido falada, vale muito a pena ressaltar. Por quê? O que a gente observa? Que muitas vezes a administração até agora não dava a importância necessária à capacitação técnica das suas equipes para gerir os repasses. Muitas vezes, durante a fiscalização, a gente percebe que a entidade está mais bem preparada do que o município que repassou. Então, essa fase de planejamento, além da parte orçamentária, o município tem que, a administração pública, o município, ele tem que observar. Eu tenho condições de capacitar a minha equipe para acompanhar, para fiscalizar, para analisar a prestação de contas nos moldes que estão sendo dispostos agora na Lei 13.019 e nos prazos. Porque se você não tem capacidade técnica operacional dentro da administração pública, não repasse, porque você vai ter problema depois, se você não conseguir acompanhar. Porque o foco da Lei 13.019, além da questão de transparência, publicidade e trazer as entidades para uma participação maior na execução da política pública, ela traz com muita ênfase a parte de monitoramento e avaliação da administração pública. Então, importantíssimo verificar essa questão da capacidade técnica e operacional da administração. E depois, o plano de trabalho. A gente tem tido assim, muitas surpresas com a reação dos gestores que nos procuram, né, para saber sobre a questão do plano de trabalho. Tem todo aquele aspecto
técnico, né, que já foi falado, mas o que eu quero destacar aqui é a responsabilidade de elaboração do plano de trabalho. De quem é? Nas realidades que a gente vivenciou na maioria dos municípios que firmam parcerias, o plano de trabalho é apresentado pelas entidades. Mas agora não é assim. Quem apresenta o plano de trabalho é a administração pública. É ela que tem que estar ciente e preparada para repassar e fiscalizar aquele objeto. Então, muitas vezes acontecia de a entidade repassar e a administração repassar para a entidade e não acompanhar isso, porque muitas vezes ela não estava envolvida no plano de trabalho. Tanto que em várias fiscalizações a gente encontra planos de trabalho que não serve de parâmetro para nada. A gente encontra planos bons também, tá, gente? É que como a gente vem falar às vezes mais das dificuldades, mas tem bons planos de trabalho. E eu entendo que assim, dentro do plano de trabalho, dentro de todos aqueles quesitos, um dos mais que pode dar mais dificuldade para a administração pública colocar é a questão de como ela vai verificar, identificar qual parâmetro ela vai utilizar para aferir o cumprimento daquela meta que foi estabelecida. Então, na hora de estabelecer a meta, prestar bem atenção em já fazer a coisa casada. Essa é a meta e a gente vai avaliar, aferir dessa forma. Na parte da seleção e celebração, o chamamento público, que foi assim amplamente divulgado, né, e que foi o que eu acho que de início assustou mais a todos, tanto a administração quanto as entidades. Só que nós temos os casos em que ele não se aplica, os casos em que ele é dispensável e os casos em que ele é inexigível. Dentro dos casos de dispensa, já foi destacado a questão das atividades vinculadas à saúde, educação e assistência social. Então, o chamamento público, na realidade dos municípios aqui da nossa região, aparentemente, ele vai ser meio que pouco aplicado, porque a maioria vai se enquadrar nos casos de dispensa e depois no caso de inexigibilidade, porque a subvenção, como eu já disse, ela é um dos casos em que o chamamento público ele é inexigível. Então, assistência, saúde e educação se enquadra nos casos de dispensa. E subvenção social se enquadra no caso de inexigibilidade. Nessa situação, sem chamamento público. Aqueles casos nos quais eles não se aplicam as emendas parlamentares, né, e os acordos. Mas uma observação importante. É por dispensa, é inexigível ou o chamamento não se aplica, tudo o resto da lei deve ser observado. A única etapa que vai ser pulada é a do chamamento público. E na dispensa tem aquele requisito do credenciamento que a doutora Gláucia também evidenciou bastante e que aí cada administração pública pode até fazer dentro da regulamentação da lei, ou separada, aí veio o poder discricionário da administração, regulamentar de que forma ela vai credenciar as entidades. Sempre buscando transparência e publicidade. Se você vai abrir um credenciamento, publica em todo lugar que você puder, para depois não vir alguém e falar, olha, eu não pude me credenciar porque não fiquei sabendo, né? A gente não pode mais falar que não ficou sabendo, conforme o doutor Dimas disse aqui. O edital de chamamento público já foi bem colocado, o credenciamento.
Um outro item que a lei traz, e eu acho que nesse momento, pelo menos nós como órgãos de fiscalização, e por estarmos passando por um momento de interpretação e implantação, a gente não vai cobrar isso hoje, mas amanhã com certeza, que no ato da celebração tem a entrega de manuais. Então, a administração pública, ela tem que se mexer bastante nesse momento. Nesse um ano aí de adaptação e interpretação, muita coisa tem que ser feita nesse sentido. Porque uma das previsões legais é que no ato da celebração tem a entrega dos manuais. E é a celebração da parceria, tá, gente? Não a do chamamento. A celebração da parceria, independentemente de ter ou não havido o chamamento público. Na parte da execução, a gente queria chamar a atenção para a execução financeira. 2 itens. Primeiro, a execução financeira entre a administração pública e a organização. A lei trouxe a parte de que as parcelas, né, devem ser repassadas em conformidade com o cronograma que foi estabelecido na parceria. Eu acho que isso vem amparar um pouco as entidades, porque a gente encontra algumas situações que, às vezes, a administração pública se vê meio apertada e suspende o repasse, atrasa. Então, a lei, nesse ponto, amparou um pouco mais as entidades. Só que ela também cobrou que, é uma situação que o tribunal já vem cobrando, que várias secretarias, né, vêm insistindo, que é a conta específica. Então, o repasse feito pela administração pública, ele tem que estar depositado numa conta específica, numa instituição financeira pública, escolhida pela administração. Então, quem vai determinar qual vai ser o banco e que tem que ser conta é a administração. E aí a gente tem conhecimento e uma conta bancária sem cobrança de tarifa. E aí a gente tem conhecimento que, assim, na parte da União, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica estava tendo um pouco de resistência nessa parte de isentar das tarifas bancárias. Em termos federais, né, no universo federal, o Siconv emitiu comunicado para a gerência do Banco do Brasil e as suas agências, pedindo para que desse atendimento a essa parte da legislação. Então, o que a gente quer passar é que, na hora de buscar essa isenção da tarifa, a gente sabe também que parece que o Banco do Brasil tem uma gerência de governo, que lida mais com a parte da administração pública e talvez tenha mais conhecimento, porque se você chega, às vezes, numa agência específica, a pessoa não vai saber falar sobre esse assunto. E que esse trabalho é de interesse tanto da administração quanto da entidade. Então, que as duas busquem, porque a própria administração já indicou qual é o banco. Provavelmente indicou o banco até que ela já movimente os recursos do município. Que ela vá e atue junto à entidade na busca da isenção das tarifas bancárias, que a gente sabe que pode onerar bastante, né, as parcerias. E a outra parte da execução financeira é entre a organização e os fornecedores e afins. Transferência bancária. Com depósito ou transferência nominal àquele fornecedor ou àquele prestador de serviço. Ah, mas a pessoa não tem. A lei ressalva pagamento em dinheiro, saque para pagamento em dinheiro, desde que isso esteja já previsto no plano de trabalho, lá atrás. Então, mais uma vez, ela amarra o planejamento. Porque se na hora de planejar você esqueceu desse item, lá na frente você pode ter problema, porque ele não estava autorizado. Como assim? Você está sacando o dinheiro da conta da parceria? Não. A não ser que esteja autorizado. E tem decretos federal que estabelece até um limite, mas isso é do poder discricionário da administração pública que vai regulamentar a aplicação da lei. A
execução do objeto não tem muito o que falar, ela tem que ser de acordo com o plano de trabalho, e é isso que toda a administração vai buscar, verificar durante a execução, e é o que o tribunal vai olhar depois também. Vamos ver aqui. No monitoramento e avaliação, a lei, quando ela diz que a administração pública deve fazer monitoramento e avaliação, ela fala de duas figuras. Um é o gestor da parceria e o outro é a comissão de monitoramento e avaliação. Cada um com as suas respectivas obrigações. Nesse ponto, a lei ela é muito clara, ela traz lá quais são as obrigações certinhas do gestor, o que deve fazer a comissão de monitoramento e avaliação. Só que, quando chega na elaboração do relatório de movimento e avaliação, ela não é bem clara se é a comissão, porque a comissão ela homologa o relatório de monitoramento e avaliação. Então, se ela homologa, será que é ela que vai fazer? Porque ela faz, ela homologa? Tá meio, né? Segregação de funções, é um princípio que a gente tem que usar sempre. Então, é importante que o município estabeleça, verifique, né, a administração pública verifique e estabeleça bem o que é responsabilidade de cada um. Se o gestor ele está acompanhando a parceria, de repente, ele é a pessoa mais indicada para emitir o relatório de comissão de monitoramento e avaliação, para depois ser homologado pela comissão. Mas isso demanda discussões, especialmente no âmbito de cada administração. Cada uma tem que analisar a sua realidade e a aplicação. Olha, como que dá para funcionar aqui? Porque, às vezes, num lugar é de um jeito, no outro município maior é uma estrutura, no município menor é outra estrutura. E, só voltando ali na parte do monitoramento e avaliação, gente, isso já vinha sendo cobrado pelo Tribunal de Contas. A lei, ela reforçou várias cobranças que a gente já estava fazendo, né, por meio amparado nas nossas instruções. E o monitoramento e avaliação, ele é indispensável em qualquer lugar, em qualquer ajuste que você faça, que você tire o dinheiro das contas, dos cofres públicos e repasse para um outro. Por isso, essa figura do gestor que já existia nos contratos celebrados pela administração pública, para comprar, para construir, para tudo, tinha a figura do gestor, que agora também veio para a parte de repasse. E a visita não é só fazer relatório, a gente já cobrava. Tem um documento, não adianta ir lá na entidade e não produzir um relatório. Como que você vai demonstrar depois que você viu que estava sendo cumprido? Só com a palavra não dá. É por meio de relatório. E falar que não foi nenhuma vez no ano, já também não cola. Porque mesmo até o Tribunal de Contas, ele está indo, já em quase metade dos municípios da regional, ele vai 3 vezes no ano. Como que você, ali, com a entidade do seu município, que fica no bairro ao lado, no bairro lá, não consegue ir 2 vezes no ano, ver como está funcionando e produzir um relatório? Né? Então, ficam essas informações. Eu vou passar a palavra para a Isabela, para ela continuar a parte da prestação de contas e mais uns detalhes das instruções. E sempre deixando, a gente está lá à disposição, né? Muitas dúvidas vão surgir, a gente vai administrando e, junto com lá a nossa equipe e o nosso diretor, para a gente poder, juntos, chegar ao a melhor aplicação, o melhor resultado para toda a sociedade. Muito obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Isabela. Eu vou passar, então, rapidamente aqui, na continuação do que a Márcia já colocou. Eu vou colocar, então, a parte da prestação de contas. O que a lei trouxe de mais inovador com relação à prestação de contas? Ela começa a falar nos artigos 63 a 68, é necessário que todos tenham a leitura sempre da lei, por conta das inovações que ela trouxe. Até antes um pouco da prestação de contas,
Eu chamo atenção porque nos artigos 45 e 46 ela trata um pouco das despesas. E a lei foi clara em trazer as despesas que são vedadas e despesas que são autorizadas nos termos de parceria que agora vamos assinar com base nessa lei. O secretário já trouxe o destaque com a permissão da remuneração da equipe de recursos humanos que faz parte das parcerias. Eu trago também um destaque com relação às despesas de custeio indireto, que elas estão permitidas, literalmente, com a ressalva de que elas estão permitidas na forma de um rateio, na proporcionalidade das parcerias que as entidades têm. Então, a gente sabe que as entidades não firmam uma ou duas parcerias, às vezes tem várias, parceria com o Estado, parceria com os municípios, às vezes é uma parceria com a assistência social, às vezes também tem com a educação. Então, as despesas de custeio indireto, elas estão autorizadas na proporção do rateio das diversas parcerias que as entidades firmam, ok? Então, vamos para a prestação de contas. Aqui, na parte da prestação de contas, a gente tem que prestar atenção que a lei diz claramente que ela tem que ter uma descrição pormenorizada das atividades que foram realizadas. Aqui, a lei ela traz um foco na questão do resultado. Ela tem que ter a comprovação do alcance das metas e dos resultados que foram acordados lá no começo, no planejamento, no plano de trabalho. Reforço tudo que a Márcia falou, que o planejamento vem na parte importantíssima da lei. E aqui também foca a questão do controle dos resultados na prestação de contas. Saiu o controle financeiro? Não saiu o controle financeiro. Ele também agora está... O foco também está na questão do resultado, que ele chama de a verdade real e dos resultados alcançados. É isso que está na lei. Na verdade, é a mudança do foco, o olhar na prestação de contas para a questão do resultado, do atingimento das metas, do que foi acordado no plano de trabalho. A questão da despesa, ele deixa claro aqui que ela tem que ter um nexo causal do que foi acordado e do que foi gasto. Sempre, a gente já estava acostumado a ver isso, mas a lei ela veio para dar um marco regulatório mesmo, reforçar e deixar claro essas situações. E a prestação de contas, ela vai se dar na plataforma eletrônica. Digo, a prestação de contas vai se dar na plataforma eletrônica. Não é só a entidade divulgar lá no seu painel de informações quantas entidades ela tem a parceria e para quem passou o recurso. Não é isso. Está escrito que a prestação de contas tem que se dar em plataforma eletrônica. No federal, eles estão adaptando aquela ferramenta do Siconv, que muitos já usam, para fazer a prestação de contas online. Mas, sabendo dessas dificuldades técnicas, ela foi dispensada para cidades com menos de 100 mil habitantes. Então, no momento, a prestação de conta dos repasses, que no caso dos municípios, menos de 100 mil habitantes, estamos falando de um município. O município passa para suas entidades do terceiro setor. Se o município tem menos de 100 mil habitantes, a prestação de contas na forma eletrônica ela foi dispensada. Esse é o caso. A ideia também aqui é que a questão da transparência, até a prestação de contas ela tem que ser tornada pública. Na prestação de contas, então, tem que haver análise dos seguintes documentos. Primeiro, mais importante de tudo, o plano de trabalho. É ali que vai estar escrito o que é que a entidade quis fazer com aquele recurso que ela recebeu, do termo de colaboração que ela assinou. E os relatórios, então, que vieram de todas aquelas etapas anteriores. O relatório de execução do objeto, ele vai ser produzido pela entidade. Ele é que vai falar sobre o cumprimento das metas. O que é que foi acordado e o que ele conseguiu cumprir. Esse é um relatório que a entidade tem que produzir. O relatório de execução financeira, ele vai ser produzido em casos de descumprimento das metas. É bem claro com relação a isso também. O relatório de visita técnica em loco, com o VER, também deve compor a prestação de contas, esse que a Márcia acabou de colocar. E o relatório técnico de monitoramento e avaliação, que esse é produzido pela administração pública, que na figura do gestor, que seria, acho que, o mais próximo, como a Márcia disse, alguns pontos precisam ainda ser regulamentados, mas a lógica toda da lei
é que faz sentido que seja produzido pelo gestor. Nesse sentido, a gente tem um papel importante aqui do gestor na fase de prestação de contas, porque o gestor de cada parceria, ele vai ter que emitir um parecer técnico. E esse parecer técnico, ele vai ser emitido a cada final de exercício. Então, eu firmei a parceria em setembro, no final do exercício, o gestor vai ter que emitir um parecer técnico. Se o final do exercício casa com o final da parceria, esse parecer técnico ele tem que ser conclusivo. Vamos chegar mais um pouquinho nele. Mas, de qualquer forma, o parecer técnico do gestor, ele obrigatoriamente tem que falar dos resultados, ele tem que falar dos impactos econômicos, do grau de satisfação do público-alvo. Isso talvez envolva alguma pesquisa de satisfação, para vocês verem a importância do gestor. E a sustentabilidade das ações. Sustentabilidade, não estou falando de meio ambiente, não. Estou falando da sustentabilidade das ações para o cidadão, do que aquela entidade produziu. Então, de novo, a lei, na verdade, usa o termo administração pública, que, pelo que o contexto todo trata da pessoa, do gestor, ele vai ter que emitir o parecer conclusivo no final da parceria. Então, se a parceria ainda não acabou, mas chegamos ao final do exercício, ele faz um parecer técnico. Se a parceria chegou ao final do exercício e também ao final da parceria, temos um parecer técnico que, além de todas essas obrigatoriedades, ele vai ter que ser conclusivo. O gestor vai ter que atestar se ele aprova com ressalva ou rejeita a prestação de contas. Ele vai rejeitar, né, no caso de irregularidades ou omissões. E aí temos uma série de um cronograma a seguir na prestação de contas agora. O gestor falando que ele aprova com ressalva ou rejeita, ele tem que dar um prazo, então. Na lei, a gente tem essa figura da contraprova. Ele tem que conceder um prazo para a entidade sanear as irregularidades. Só depois disso, na lei fala um prazo de 45 dias, só após isso é que a administração pública vai, de fato, apreciar a prestação de contas, com toda essa sequência que aconteceu aí. E ela tem que atestar se ela considera regular com ressalva, no caso de uma falha formal, ou irregular, no caso da omissão de prestar contas ou no descumprimento injustificado de metas, danos ao erário, e ela atesta que tem a obrigação agora de emitir esse parecer técnico ao final. Trago uma observação aqui, que no caso de irregularidade, então, tem que haver a restituição ao erário, a própria administração, e que tem que, por isso, o monitoramento e a avaliação são muito importantes. No caso de uma administração que vai apreciar irregular um repasse, a restituição do recurso público, mas também existe uma figura que é a das ações compensatórias. Então, além da restituição, pode existir também uma ação compensatória, a administração acordando com a entidade de que vai aceitar uma ação compensatória da entidade para não ter que restituir monetariamente a irregularidade. Mas deixo bem claro que o administrador tem implicações agora na lei de improbidade administrativa. Então, negligência nos atos de celebração, de monitoramento, avaliação e análise de uma prestação de contas tem implicações na lei de responsabilidade administrativa, porque a lei 3019, ela alterou vários dispositivos da lei de improbidade e incluiu toda essa situação de repasses, de transferências a entidades que a gente está vendo aqui. Tá? Então, isso dá uma implicação para o gestor, uma responsabilidade muito grande para o gestor e para a administração ao firmar e analisar uma prestação de contas. Especificamente, então, com relação às instruções do tribunal, quem faz mesmo a prestação de contas aqui, acredito que vários estejam nessa situação, o Tribunal de Contas, na edição das instruções 2 de 2016, já incluiu
os termos de colaboração e fomento, que são de origem da Lei 13.019. Então, as instruções já foram adaptadas para dar conta desses instrumentos que foram criados. Além disso, né, tivemos a edição do manual que vocês receberam. No nosso canal do YouTube, tem alguns cursos lá disponíveis, tá, sobre a Lei 13.019, fiquem à vontade para acessá-los. E a gente tem, então, alguns dispositivos que foram alterados nas instruções. E de que modo a fiscalização ela vai atuar agora? Com essa regulamentação dessa lei, com a edição dessa lei, a fiscalização agora também não vai ter um foco só na prestação de contas. O foco também deve ser alterado para o controle do resultado e de tudo que vem sendo falado da lei. Nós avaliamos a legalidade dos repasses. Então, tudo isso que foi falado pela Márcia desde lá do começo, da forma de seleção, se foi dispensa, se foi inelegibilidade, como foi feito, se foi termos de colaboração, tudo isso vai ser avaliado. Se foi de fato monitorado, se os relatórios feitos pelo gestor foram feitos, se contém todos os itens obrigatórios. Então, a gente também vai fiscalizar se a administração teve ciência e fez o que a lei manda. Então, as instruções elas vieram também dando esse reforço. E todos os relatórios que devem ser produzidos pelo gestor já contam nos incisos das instruções que devem ser obrigatoriamente entregues ao Tribunal de Contas. Eu ia falar um pouquinho das regras de transição. A Gláucia falou detalhadamente as regras da transição, porque muita gente pergunta, né? Ah, mas as instruções têm lá os artigos que falam de subvenção, dos artigos que falam de convênio. Sim, eles continuam lá. Por quê? A gente tem a regra de transição. As subvenções elas vão ser assinadas, vai ter a lei, mas junto com elas vão ter que ser feitos termos de colaboração. E a partir do momento que teve a subvenção, teve uma lei e teve a assinatura de um termo de colaboração, aonde que eu olho nas instruções do tribunal? O que eu tenho que entregar na prestação de contas para o tribunal? Você vai olhar nos incisos que trata do termo de colaboração. Tá? Porque elas vão sendo substituídas. Foram substituídas. E dos convênios também. Os únicos convênios que se mantiveram foram esses assinados entre órgãos públicos e da saúde. Os outros convênios, eles deverão ser substituídos. A lei, na verdade, ela é, de certa forma, clara. Você tem 1 ano de adaptação. A partir de 1 ano, esses termos terão que ser substituídos. A partir do encerramento da vigência dele, novos terão que ser assinados e já assinados de acordo com a Lei 13.019. Reforçando, então, a vigência do Estado já começou desde 23 de janeiro de 2016. O ano de adaptação já foi. A gente tem ciência já da Secretaria de Educação, por exemplo, que já assinou termos de convênio, termos de cooperação com as APAES. Então, muitas APAES devem ter representantes aqui, porque tem recursos da assistência social. Então, já devem estar cientes desses termos de colaboração que foram assinados. E para os municípios, ela entrou em vigor agora em 1º de janeiro de 2017. Então, temos aí 1 ano de adaptação no sentido de que as novas parcerias que foram assinadas a partir de 1º de janeiro já devem ser termos de colaboração ou fomento. O que está vigente, que a lei admite a transição, é o que já estava vigente antes da lei entrar em vigor. Vamos, então, passar um pouquinho. Eu trouxe aqui uma tabela para finalizar sobre repasses estaduais com paralelo nas nossas instruções. É um tanto mais específico, então eu vou falar de forma geral, porque não cabe a gente ficar aqui passando todas as implicações. Mas, de qualquer forma, nas instruções, os documentos gerais que devem ser entregues para o Tribunal de Contas está lá no artigo 102. Tem uns anexos também. Os anexos foram modificados. Então, por favor, vocês que estavam copiando e colando anexos dos anos anteriores, entra lá nas instruções, dá uma olhadinha, mudou o formato, tem um Word para copiar. Vamos tentar adaptar na situação. Os documentos gerais dos repasses estaduais a órgãos públicos está no artigo 102 e os anexos RP 01 e 02 que tratam da relação de repasses. Vocês já estão cientes de como ela funciona. Mantendo ainda a questão
da entrega obrigatória dos repasses acima de 4.472.000. Esses repasses que forem assinados pela Secretaria, eles têm que ser entregues em até 5 dias úteis lá no tribunal. Entregue de que forma? Mudamos também, já não aceitamos mais documentação em papel. Já estamos tratando do processo eletrônico. Todo documento tem um regramento a ser utilizado. Temos o PDF, tem que ter assinatura digital. Não aceitamos mais papel nesse tipo de prestação de contas, tá? Esses anexos R3 e R4 são os famosos termos de ciência e o 04 cadastro do gestor. Então, dá uma olhadinha lá, só pega o formatinho novo. Com relação aos repasses às entidades, as secretarias, então, têm que observar os artigos 114, que começou com os documentos gerais. Nos artigos 129 a 136, já estamos, então, falando do termo de colaboração e fomento. E os anexos estão lá, o 12, o 13 e o 14, que têm que ser preparados, tá ok? Para a prestação de contas para o tribunal. Nos termos de convênios, também tem lá as normas, porque ainda se mantém, temos situações que os convênios estão mantidos. No caso de termo de colaboração e fomento, que a Secretaria vai assinar acima de 4 milhões, também tem que ser entregue ao tribunal. Não sei qual é o caso aqui, mas a gente tem que ter essa entrega obrigatória. E na questão das disposições específicas, a gente tem o parecer conclusivo. O parecer conclusivo, para o tribunal, ele se mantém. Ele ainda deve ser feito. Está lá no artigo 188, 187 a 190, estão aí as disposições específicas. O parecer está no 187. E o 190 traz uma inovação, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas só para fazer uma ressalva aqui, até outro dia, eu e a Márcia, a gente estava numa situação... Copiar e colar o parecer conclusivo e assinar embaixo. Poxa, gente, por favor. A gente ainda encontra situações assim. Eu estava outro dia analisando um repasse. O órgão concessor assinou lá que a entidade está com toda a sua regularidade previdenciária em dia. Entramos lá no cadastro da CND, estava vencido, contribuições previdenciárias vencido há 2 anos. Então, a gente ainda encontra situações assim. Não é para pegar os incisos do parecer conclusivo e assinar embaixo. Por favor, né? Já passamos dessa época. Como eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão lidando com repasses municipais, eu trouxe essa tabelinha aqui também resumida, porque a partir do momento você tem a secretaria repassando para a prefeitura e a prefeitura repassando para as entidades, também temos essa situação. Então, a gente muda um pouco a figura do tipo de repasse. Então, nós temos, para as prefeituras, a partir do repasse que vai ser concedido via prefeitura, nós temos as normas do termo de colaboração e fomento, a partir do 163 a 172. Os anexos, vocês viram que continuam os mesmos, porque a ideia é a mesma, é o 12, o 13 e o 14, e os convênios também. E o parecer conclusivo também se mantém. O artigo 190 das instruções, ele trouxe um aspecto um pouco diferenciado aí, que é a questão de que o órgão concessor, ele deve exigir das entidades do terceiro setor que recebem recursos públicos que cumpram o estabelecido na lei de transparência no que diz respeito ao direito ao acesso à informação e divulgação. O que ele quer dizer isso? É porque as entidades, elas também agora, com essa lei, elas têm a obrigação de divulgar nos seus sites eletrônicos quais são os repasses que elas recebem. Então, o órgão, pelo Tribunal de Contas, também cabe ao órgão concessor exigir das entidades que elas também divulgam e que elas também obedeçam o princípio da lei da transparência. Tá? Então, essa foi uma inovação que a instrução do tribunal trouxe para se adaptar à Lei 13.019. Gente, era basicamente isso, então, que a gente queria trazer para vocês. Agradecemos a todos que ficaram aqui, tá? Nossos contatos da unidade regional, acessem nossos canais, porque, como disse a Márcia, ainda estamos numa fase de interpretação e regulamentação na lei. Uma jurisprudência do tribunal, uma decisão ou alguma alteração, a gente vai divulgar aí nas nossas redes, tá bom? Muito obrigada a todos.
Bom, acho que foi bastante esclarecedor, né, para todos nós, os conhecimentos recebidos aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês. Em nome da Delvita, ela precisou acompanhar o secretário até o aeroporto, cumprimentar as minhas colegas, a Márcia, da Drades de Barretos, a Vânia, da Drades de Franca, a própria Delvita, o pessoal da Drades de Araraquara, que está aqui. Dizer para vocês que nós gravamos esse encontro, graças aqui à participação do vereador Porsani, que trouxe o equipamento para a gente gravar, e nós vamos tentar, então, repassar para vocês, para que vocês possam também, nos municípios, mostrar essa apresentação, porque, gente, não é fácil juntar esse pessoal todo aqui, né? O tribunal e a secretaria para uma conversa técnica. Então, a gente vai disponibilizar esse vídeo para vocês, a EDESP, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Agradecer ao secretário Floriano, que esteve aqui, fez questão de participar conosco, tem feito um trabalho de organização da secretaria muito importante, ao Dimas Ramalho, parceiro do tribunal, a toda a equipe do tribunal que está aqui, ao Flávio, a Márcia, a Isabela, que aí correram para nos ajudar nesse evento, se disponibilizaram a estar aqui conosco. A gente gostaria que vocês participassem de outros, para a gente poder aprofundar mais essa discussão, que tem muita coisa ainda para a gente aprender, né? Então, e agradecer a cada um de vocês que saíram de casa hoje, vieram aqui. Nós tivemos que limitar a participação, porque muita gente queria participar, e a gente vai tentar fazer mais eventos dessa natureza para esclarecer a legislação que a gente tem que enfrentar aí todo dia e afeta o nosso dia a dia, né? Muito obrigada a todos vocês, viu? Um grande abraço.